Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma noite, Senhor, reunidos na Tua presença. Aqui estamos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Tudo que falarmos aqui seja para agradecer ao Senhor, Pai amado. Todos aqueles que vão ouvir também, que nós possamos atingir a essas pessoas, Pai amado. Muito obrigado por esse louvor, muito obrigado por estarmos reunidos na Tua presença. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Sua
Confiamos em Ti, Senhor. É verdade. Tu és o único a Deus. Essa é pra cantar com força. Vai, linda. Vamos lá. Amém.
majestade, nós engrandecemos o Teu nome através deste louvor, Senhor. Dizendo que Tu és o nosso amado, o nosso fiel consolador, protetor, Deus de todos os momentos, o Deus do impossível, da glória e do poder, Deus. Nós engrandecemos o Teu nome, pois estamos aqui para cultuar o Senhor, engrandecer, meu Pai. Entregar as nossas vidas, não para falar de nós, mas do Senhor. Então, por isso, engrandecemos a Ti. Esteja aqui, meu Pai, com Nando, colocando o Seu Espírito Santo sobre ele, abrindo os olhos dele através da Tua palavra. Que a boca dele seja a Tua boca, que o Espírito Santo fale através dele. E que através disso possamos estar aprendendo contigo nesta noite, Senhor. E fazendo com que possamos ser acrescentados em espírito, meu Pai, em nosso corpo, a partir do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem e àqueles que irão nos assistir, né? No futuro. Semana passada, no sábado, né, o Senhor me deu uma palavra e eu senti realmente no coração de trazer ela para que a gente pudesse ter essa interpretação e colocar essa palavra em nossas vidas. Né? Mas aí quando a gente fez mais ou menos a cronologia de quem já tinha pregado, né? A minha vez estava recente, né? E a gente passou de final de semana passado para esse. Mas não poderia ser diferente, não poderia fazer tanto sentido, né, quanto vai fazer agora. Né? Baseado em tudo aquilo que a gente conversou, naquilo que o Senhor tem colocado perante as nossas vidas durante essa semana, né? Tudo aquilo que a gente conversou hoje, né? As pessoas que nos acompanham muitas vezes não têm a dimensão do que a gente realmente vive com o Senhor, né? Nós que estamos aqui, nós temos a dimensão disso. Mas as pessoas que assistem o nosso culto, elas muitas vezes não sabem o nosso caminhar da semana, né? Não sabem aquilo que o Senhor nos coloca durante a semana, né? E a forma com que nós somos realmente levados assim a cumprir aquilo que está nas Escrituras, né? Por mais que muitas coisas pareçam ser passadas, né? A gente consegue aplicar isso tudo nas nossas vidas, né? Como diziam os antigos, né? O negócio fica parecendo missa encomendada. Mas o que acontece? Eu conheci o Senhor mais ou menos em fevereiro de 98, então já são 23 anos e a gente continua se surpreendendo, né? Quando o Senhor trouxe as palavras que trouxe no decorrer da semana e principalmente hoje de manhã, eu vi que realmente a gente continua se surpreendendo, né? Mas a gente não se surpreende com a palavra muitas vezes que os outros trazem, mas com aquilo que a gente recebe, né? Esse encher do Senhor, ele vem, né, a cada um de nós. E o Senhor tinha me dado essa palavra, né, como eu disse na semana passada, de 2 Reis 5, né, uma palavra que a gente conhece, uma palavra que realmente faz uma grande divisão, mas não faria tanto sentido semana passada como faz agora, né? Estava conversando com o Júnior essa semana e ele perguntou para mim: qual palavra que você vai trazer? Eu falei: eu vou trazer 2 Reis 5, né, sobre a cura da lepra de Naamã. Então era algo que eu já tinha no meu coração e que para mim fazia muito sentido, mas não tanto sentido como faz agora, né? A palavra diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 70
e 2 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, e o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita-me que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse-lhe Eliseu: vá em paz. Como se diz, o título dessa palavra é: qual o preço do seu milagre? Né? A gente tem conversado sobre, a gente tem visto sobre, e muitas vezes a gente almeja coisas demasiadamente espirituais para que a gente possa alcançar o nosso milagre. Mas muitas vezes o nosso milagre é uma coisa simples, e a gente muitas vezes não entende isso. Como eu disse, baseado em tudo que a gente conversou durante a semana, e principalmente o que a gente conversou hoje de manhã, qual é o preço do nosso milagre? O que o Senhor tem pedido a cada um de nós, né? A palavra, ela é uma só, o Deus é um só, mas a forma com que Ele age nas nossas vidas é extremamente customizada. Isso é individual demais, sabe? Eu vejo hoje como Deus, Ele quer tratar cada um de nós na sua individualidade. Porque muitas vezes a gente, como Naamã, a gente busca e quer um milagre. É algo que a gente quer demais. Mas quando nos é pedido, a gente muitas vezes acha que esse pedido é simples, ou sem importância, ou muitas vezes a gente acha que se fizer isso, não vai acontecer nada. Porque afinal de contas não são os rios de Damasco muito melhores que as águas de Israel? Se fosse para mim só me lavar nas águas, não era melhor ter feito isso lá? E essa visão de Naamã é uma visão que muitas vezes a gente tem sobre as nossas circunstâncias, sobre as nossas vidas. Não é muitas vezes melhor me lavar lá?
Vou ter que me lavar aqui, no Jordão? E qual é o preço do seu milagre? O que o Senhor tem pedido a você? O que o Senhor tem colocado para você como a parcela do que você tem que fazer para alcançar aquilo que você tanto espera? Seja ele qualquer coisa, o Senhor sabe, né? Seja o resgate da sua família, seja o resgate seu, seja a sua conversão genuína, seja uma dificuldade que você tem. O que você tem apresentado diante do Senhor? Nas suas orações, o que você coloca a Ele? Mas existe uma coisa que nós não podemos negar: a Deus em Israel. E Ele tem feito. Mas muitas vezes você vê o seu vizinho recebendo o seu milagre e se questiona porque o seu milagre não tem chego até você. Mas quando ele te pede para simplesmente se lavar no Jordão, você tem feito? Você tem acreditado, você tem crido que uma coisa tão simples seria suficiente para te fazer alcançar o teu milagre? Porque Naamã não pensou nisso. Naamã ele tentou aplicar a lógica, porque primeiramente ele creu, porque ele pegou lá. O que ele levou? Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, e mais a carta que o rei tinha escrito em favor dele. Então Naamã creu. Naamã fez uma viagem crendo no seu milagre. Ele dispôs dos seus bens, porque viu que valia a pena dispor disso tudo para ser curado da sua enfermidade. Então Naamã creu. Pegou sua comitiva e foi rumo a Israel. Conversou com o rei de Israel. E o rei de Israel se desesperou, porque afinal de contas, qual que era a capacidade dele de fazer o que ele estava pedindo? Nenhuma. Então ele pensou já fisicamente: esse camarada aí está querendo arrumar uma treta comigo. É isso que ele quer. Ele está querendo um motivo para ter confusão. Porém, o homem de Deus não pensou assim. O homem de Deus falou: manda ele vir para mim, que eu vou mostrar para ele que tem Deus em Israel. E Naamã foi. Até aí Naamã continua crendo. Naamã pegou todos os bens que ele tinha separado e foi até o rei de Israel. Não é aqui, é ali. Então beleza, catou toda a sua comitiva e foi para lá. Mas qual foi o problema de Naamã? O problema é que Naamã achou simples demais o que ele precisava fazer para alcançar o seu milagre. Ele julgou fácil demais. Ele desdenhou do que tinha sido pedido para ele alcançar a cura. E muitas vezes a gente tem caído nesse tropeço. Muitas vezes a gente tem sofrido esse agravo. A gente pega tudo, se dispõe, vai, só que na hora que a gente chega lá e nos é pedido, fala assim: não, isso daí é implicância, só pode ser, isso é brincadeira, não vou conseguir alcançar o que eu desejo, uma coisa dessa. Se eu tivesse feito isso, já não teria resolvido o meu problema? Mas o que acontece? E os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais ele apenas lhe pedir para que se lave, será purificado. E é muitas vezes isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente tem sim um milagre a alcançar, mas a gente coloca os parâmetros para que esse milagre seja alcançado. Nós por si só decidimos qual é os caminhos que Deus tem que tomar para que a gente alcance o nosso milagre. Mas afinal de contas, quem é o Deus da história? Quem é servo de quem?
Deus não é nosso servo. Nós somos servos dele. Então nós não podemos definir a forma com que ele vai agir em nossas vidas. Nós não podemos definir ou até mesmo idealizar a forma com que ele vai transformar a nossa vida. Porque Naamã imaginou, se ele sair com a mão levantada, né, estava certo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria a lepra. Pronto. Ele fez toda a viagem dele crendo, mas ele creu, mas ele também idealizou a forma com que o milagre ia acontecer. Ele falou, o camarada vai sair, vai levantar a mão, vai invocar a Deus e vai passar a mão sobre a parte que está afetada e vai ser curado. Esse é o jeito que eu vou receber o meu milagre. Ele já saiu de lá determinado. Mas quando o homem de Deus nem foi receber ele e mandou um mensageiro, ele falou, não, esse cara está de brincadeira. Se fosse para mim só tomar banho, eu tomava banho lá em Damasco. As águas de lá são muito melhores que essa aqui. Né? Se fosse para isso, isso aí eu tinha feito lá. Só que aonde está o nosso milagre? Né? O que Deus tem pedido a cada um de nós? Né? Isso é uma palavra que não serve só para nós. Ela serve para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que ainda vão ouvir. Porque cada um de nós busca a Deus buscando um milagre. É por isso que a gente não vai para Deus quando está tudo bem. É por isso que a gente não busca o Senhor quando está tudo encaixado nas nossas vidas. A gente já busca o Senhor porque tem algum desajuste. Tem alguma coisa que está fora do lugar. Seja a sua vida, a vida de quem você ama, a vida do seu filho, a vida dos seus pais, não interessa. Uma condição financeira, uma doença, são muitos os caminhos que nos fazem buscar o Senhor. Só que a hora que a gente chega lá, aí a gente também quer ensinar a Ele como fazer o milagre. A gente quer dizer para Ele, ó Deus, eu vim aqui, mas é assim, assim, assim que o Senhor tem que fazer. Porque é desse jeito que o Senhor vai me alcançar. As coisas não funcionam desse jeito. Não funcionou para Naamã e não vai funcionar para nós. Se a gente quer realmente alcançar este milagre, a gente precisa passar pelo processo. O Senhor nos falou isso na semana passada, a respeito do processo. E o processo, quando é antecipado, ele é abortado. Muitas vezes, se eu pegar uma planta ou um animal, né? Peguei lá um cachorrinho, aí eu trouxe ele cedo demais, não deixei o processo do desmame, vai ser um animal debilitado. A gente interrompe o processo. Por quê? Porque a gente quer muito. A gente quer muito chegar lá no final. A gente quer muito chegar no milagre. Então a gente muitas vezes interrompe o processo e até muitas vezes o aborta. Por quê? Porque afinal de contas, não são as águas de Damasco melhores que as de Israel? Fosse só para tomar banho, tinha ficado lá. E a gente precisa realmente entender aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Nós precisamos entender qual é o preço do nosso milagre. Porque por mais que ele pareça simples, ou por mais que ele pareça complicado, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena nessa vida. Mas vale muito mais a pena na vida que está por vir. Muito mais. Já se fosse para viver essa vida, já seria bem legal. Mas o que é essa nossa vida perto da eternidade? O que é essa nossa vida perto do que a gente vai viver depois? E é isso que a gente tem que entender. O Senhor nunca vai pedir nada impossível de ser alcançado. Mas também nós não podemos mistificar esse seu pedido. Então, se disse para você
faça assim, faça. O que você tem a perder? Qual que é o seu prejuízo em obedecer ao Senhor? Sendo que eu volto a dizer, nós já viemos para o Senhor porque a gente já estava em prejuízo. A vida não estava boa. Cada um de nós não estava boa. Porque se estivesse boa, nós tínhamos ficado lá. Se a vida que a gente levava no mundo tivesse 100% satisfatória, nós não teríamos procurado o Senhor. Nós procuramos ao Senhor porque nós tínhamos um desajuste. Do mesmo jeito aqui que Naamã. Tinha um problema para ser resolvido. Então foi por causa disso que a gente veio. Então voltar é pior do que topar o milagre. Quando Naamã ficou furioso, né? Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Absurdo isso que esse profeta está me falando. Isso é um absurdo. E é muitas vezes o que a gente faz, né? Muitas vezes a gente tende a querer desistir porque a gente já projetou qual que é a forma que nós vamos receber a bênção, qual que é a forma que nós vamos receber o milagre, né? E a hora, aí se ele vem muito complicado, a gente não aceita. Aí se ele vem muito simples, a gente não acredita. Sendo que a única coisa que está sendo pedido para nós é a obediência, só obedecer, né? Então eu volto a dizer, como a gente já teve uma vida lá no passado, que estava desajustada por algum motivo, e a gente procurou o ajuste no Senhor, então voltar para lá é incabível, né? Naamã pegar seus 300 quilos de prata, 350 quilos de prata, seus 72 quilos de ouro e suas 10 mudas de roupa fina e voltar para a casa dele, era besteira, porque o que ele fez? Só gastou tempo. Como se diz? Teve o desgaste da viagem, o desgaste dos animais, só isso que ele fez. Se fosse para ele voltar exatamente do jeito que ele estava. Mas, como lá atrás já não estava bom, então vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido, né? Vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos colocado como o preço do nosso milagre. E não importa o que seja, né? Às vezes é fácil, às vezes é difícil, às vezes você acha que não vai nem conseguir, mas aí o Senhor já deu outra saída, Ele já criou um corpo, né? Se Naamã tivesse pegado tudo isso e ido sozinho, ele tinha voltado para a casa dele. Mas o que ele fez? Ele deu ouvido aos servos dele. Os servos deles falaram, mas seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas disse, lave-se e será purificado. E é por isso que nós somos um corpo, por isso que nós somos constituído um corpo, para que na hora que você fala, não vale a pena, o outro fala, mas vai, tenta, faz, o que você tem a perder? Você já veio porque já estava perdido. Então o que você tem a perder daqui para frente? Se joga, se entrega, deixa o milagre acontecer. Ao menos tente, mas não classifique o seu milagre. Não projete o seu milagre. Deixa ele acontecer. Às vezes são coisas simples que a gente torna complicado. A gente torna difícil, muitas vezes, um caminho que é tranquilo. Sendo que o caminho de Deus é o seguinte: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Quais os mandamentos? A gente já conhece, todos. O que a gente precisa fazer? Obedecer ao Senhor. Colocar as Escrituras em prática na nossa vida. Só isso. É só isso que o Senhor pede. Ele não pede mais nada. Só que aí Ele te dá o bônus, a vida eterna. Porque, como eu estou dizendo, se fosse para colocar em prática e viver melhor a vida aqui, já valeria a pena. Já valeria a pena. Mas a nossa promessa é muito maior que isso.
A nossa promessa é muito melhor que isso, do que uma vida boa aqui. Por mais que a pessoa tivesse condições financeiras favoráveis, se ela não tem paz, a palavra diz que ela não tem nada. Mas se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Então, se a gente quiser viver uma vida boa aqui, não uma boa financeiramente, mas viver uma vida tranquila, em paz, ter paz, sabe, poder ir de manhã e voltar em paz, em segurança, protegido, num mundo que a gente tem visto que o medo tem tomado conta. Só essa paz para nós, para os nossos filhos, já valeria a pena. Mas a promessa é bem maior. A promessa é bem maior. Então por que não? Por que não se lançar? Por que não acreditar? Por que não crer que muitas vezes o nosso milagre está ali? E a gente fica empurrando para frente, porque simplesmente a gente acha que se fosse para se lavar, teria se lavado em Damasco. Eu não vejo sentido nisso. Obedeça. Não tenta ver sentido nas coisas. Isso é o que eu disse. Essa palavra para mim não faria tanto sentido na semana passada quanto está fazendo nessa. Para nós todos. Que sabemos o que vivemos, sabemos o que temos recebido do Senhor. Cada mensagem, cada palavra, cada texto que a gente lê tem feito sentido em nossas vidas. Mas fazer só sentido não vai levar a gente para lugar nenhum. A gente precisa ter isso colocado na prática. Crer no milagre não faz você receber, mas você ter a ação para receber o seu milagre, aí faz você realmente receber. E que a gente possa entender isso, que a gente possa realmente crer, porque nós já fomos, nós já pegamos os bens, nós já fomos até lá, nós já encontramos o profeta, e agora nós precisamos passar a fase, agora nós precisamos elevar o nível, nós precisamos agora transpor esse crer de até chegar na porta. Não, o cara nem veio me receber, isso é brincadeira um negócio desse, não devia nem ter vindo, é isso. Mas já não estava leproso? Já não veio? Então, vamos até o final, vamos ser curados, né? Mas vamos ser curados do jeito que o Senhor quer fazer, não mostrar para Ele e ensinar a Deus como que se ganha a nossa vida, porque Ele sabe como isso é feito, Ele sabe como ganhar a nossa vida, e não interessa qual foi a doença que te trouxe aqui, você já está aqui. Não interessa qual a doença que te colocou perante um Senhor, o homem de Deus, mas você já veio. Agora, faz o que Ele está pedindo. Simples ou complicado, difícil, fácil, que diferença que vai fazer agora? Você já veio, agora vai, entendeu? Se lava e realmente receba a sua cura, receba a sua bênção, porque cada um de nós muitas vezes não preveu o que Deus tinha para nós. A gente conversando hoje, eu fiz hoje uma reflexão da minha vida, e eu não sabia o que o Senhor tinha para mim, e eu não sei o que Ele tem daqui para frente ainda. Uma coisa a gente sabe, não dá para voltar para trás, porque tem gente lá que sabe que você veio buscar o milagre. Se você voltar para trás, você é muito derrotado, fraco. E o pior de tudo, aí as pessoas vão achar que não há Deus em Israel. E Ele tem. Israel tem um Deus. Então, não volte para trás sem seu milagre. Não blasfeme o nome do Senhor. Faça as pessoas entender que há Deus em Israel. E que realmente
a gente possa alcançar esse nosso milagre, essa nossa bênção, para que faça diferença, não só nas nossas vidas. Tem vidas que estão esperando você alcançar o teu milagre, para que elas também tenham coragem de buscar o delas. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela revelação da Tua Palavra, Pai, pelo esclarecimento, ó Pai, que o Senhor tem colocado aos nossos corações, ó Pai, para que possamos entender, ó Deus, que realmente, Pai, há Deus em Israel, Pai, há um Deus poderoso que tem feito, mas, ó Pai, que não venhamos a ficar vivendo dos milagres que temos visto, Pai, mas que esses milagres sejam real em nossas vidas, Pai. Por isso, Deus Todo-Poderoso, que cada um possa entender isso, Pai, tanto nós aqui quanto aqueles que estão ouvindo ou ouvirão esta mensagem, ó Pai, que realmente, Pai, possam buscar os seus milagres, ó Pai, e que não importa, Senhor, o que seja pedido, Pai, que venhamos a entender que vai valer a pena, Pai, vai valer a pena, Deus, nesta vida, Pai, mas vai valer muito mais a pena, Pai, na eternidade, Pai. Por isso, Deus amado, que as nossas vidas sejam realmente entregues a Ti, ó Pai, e que cada dia mais possamos buscar ao Senhor, ó Pai. É isso que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.